um texto de Atos no capítulo 17, versículo 16 ao 34. Atos 17, versículo 16 ao 34. Convido, assim como estamos, ainda a baixar as nossas cabeças, vamos ter um momento de oração. Deus querido e amado, nós cremos que Tu estás aqui conosco. Se não estivesse, ó Senhor, seria em vão a nossa reunião. Que cada coração aqui, ó Deus, possa estar silenciando na Tua santa e poderosa presença. E que ao ouvirmos neste momento a Tua palavra, nós possamos dar lugar, ó Deus, a ela. Espaço que ela merece nas nossas vidas. Palavra preciosa, ó Deus, que Tu revelas a nós. Que possamos dar valor a esta palavra, ó Deus. E que possamos deixar de fato tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Tu sabes, Senhor querido, tudo aquilo que nos atrapalha. Coisas pequenas, coisas grandes, Senhor. Pessoas, situações em que a gente se coloca. E nós pedimos também, Senhor querido, que Tu estejas sondando a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja também mexendo com cada um de nós e que nós possamos experimentar o Teu perdão nesta noite. Deus querido e amado, sonda-nos, convence-nos, ó Deus, do pecado que existe, Senhor, sobre nossas vidas. Que não permitamos, ó Deus, que o nosso coração esteja tão endurecido a tal ponto de não perceber que também andamos muitas vezes longe dos Teus caminhos. Perdão, Senhor, quando em palavras, em pensamentos, em ações, Senhor, em omissões, em indiferença, a nossa vida tem se desviado dos Teus caminhos para este caminho maravilhoso para o qual Tu chama cada um de nós. Deus querido e amado, preenche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Nos concede Tua graça, Teu perdão. Concede-nos, Senhor, o discernimento, o fortalecimento, a sabedoria. E que tudo isso, ó Deus, nós possamos experimentar aqui. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença, para que o inimigo e a vontade da nossa carne não nos tirem o foco, ó Deus. Assim, Deus querido, nós pedimos perdão nessa noite. Assim, Deus querido, nós pedimos, fala também ao nosso coração. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Amém. Lemos, portanto, Atos no capítulo 17, a partir do 16 ao 32. Ao 34. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas
e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Muito bem, é um texto longo, daria várias pregações, várias reflexões especiais, mas eu quero chamar a atenção também àquilo que já de introdução a Clarice trouxe na palavra inicial. Lembrar, talvez um pouco também daquilo que nós falamos já na semana passada. Se vocês observaram, também a nossa igreja a nível nacional lembrou de um momento especial da caminhada da igreja, né? Que foi a ascensão de Jesus, que também nós celebramos na quinta-feira, que é aquele momento onde Jesus é elevado ao céu diante dos olhos dos seus discípulos, né? E quando ele sobe, ele deixa ali para os discípulos a missão, né? De ir e fazer discípulos. Na semana passada, quem veio ao culto ou de repente também olhou pela internet o nosso culto, pôde acompanhar o que Jesus quer dizer, né, quando ele chama para fazer discípulos, né, enviando a sua igreja, enviando os seus discípulos, né, para poder trazer outras pessoas para o meio, né, cristão, trazer outras pessoas para viverem também a fé. Então, Cristo, ele sobe aos céus, ele volta ao seu reino, né, mas ele nos deixou com os pés na terra, mas nos chamando a ter o coração no céu. E esse chamado, ele fala que a gente deve seguir firme numa missão, a de fazer discípulos. Essa é a missão da igreja, né? Agora, quando a gente pensa, né, em fazer missão, e esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, ele também mostra, né, o apóstolo Paulo fazendo a missão, nós vemos aqui que ele, como um redimido do Senhor, cumpre o chamado de Deus, né? Partindo do princípio de que
os redimidos do Senhor são chamados a fazer discípulos, talvez a grande pergunta que a gente deva se fazer é como fazer discípulos em um mundo como é o nosso nos dias de hoje. Um mundo secularizado, saturado de crenças vazias, que tomam, muitas vezes o mundo ele toma por ídolos, muitas coisas, como também a Clarice colocou, e é às vezes um mundo que é indiferente e até hostil à fé cristã. Então, nesse contexto secularizado, como é que a gente pode ser igreja? Igreja que está ali com o intuito de cumprir a sua missão de fazer discípulos, igreja essa que deve ser fiel, que deve ser viva, que deve ser relevante no seu cenário, que em muitos sentidos a gente olha ali para o mundo, e ver que os cristãos eles acabam experimentando um pouco essa intenção do mundo de nos enterrar, Como é que a gente consegue lidar como igreja, fazendo missão nesse mundo, no contexto que nós temos? E se a gente para pensar um pouco nisso, a gente olhando também esse texto, é exatamente a cena que Paulo encontra quando ele chega ali na cidade de Atenas, na Grécia, Então, ela é também uma cidade sofisticada, é uma cidade intelectual, ela é uma cidade religiosa e ela é profundamente idólatra, Então, pessoas que estudam um pouco a história da religião vão apontar que em Atenas, nessa época em que Paulo esteve ali pregando, tinha em torno de 30 mil estátuas, monumentos, altares dedicados a algum tipo de Deus. 30 mil. Então, não é à toa que quando ele chega e ele olha, ele acha um absurdo essa cidade profundamente idólatra, Então, uma cidade cheia de deuses, cheia de ideias, cheia de cultura, mas vazia de um Deus verdadeiro. E o texto nos diz que quando ele vê essa cidade tomada de ídolos, o seu espírito, o espírito de Paulo, ele se revolta dentro dele. E não é uma revolta no sentido assim de ficar agressivo, Mas ele também não fica indiferente. A idolatria à sua volta não o deixa passivo, não o deixa conformado, com aquela situação. E a verdade é que nós também vivemos hoje uma nova Atenas, não menos religiosa, apenas com deuses diferentes. O altar, ele pode até ter mudado de forma nos dias de hoje, mas a gente percebe que os corações continuam construindo ídolos. A idolatria de hoje, ela é digital, ela é emocional, ela é sofisticada, mas ela é tão real quanto naquela época. O mundo, ele se curva diante de muitos deuses. Ele se curva diante do dinheiro, ele se curva diante do prazer, ele se curva diante da vaidade, do sucesso, da autonomia absoluta. E os cristãos não podem olhar para essa situação com neutralidade. Nós não podemos simplesmente achar que está tudo certo e beleza, vamos seguir a nossa vida, porque nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a ser luz no meio desse mundo. Nós temos uma missão como igreja, como discípulos que foram enviados desde a ascensão de Jesus. E os cristãos, como eu disse, nós precisamos, assim como Paulo, sentir esse nosso espírito se agitar também dentro de nós. Nós precisamos ter essa inquietação, não aquela que leva a um julgamento precipitado, mas aquela que nos dá também, a partir da sabedoria, a chance de abrir os olhos de algumas pessoas que estão cegas diante dessa idolatria. Nós não podemos nos conformar com um mundo que adora tudo, menos ao Deus verdadeiro. E o que mais a gente tem visto é isso. Se adora tudo,
mas Deus é rejeitado. Então, fazer discípulos, esse desafio que nós temos como igreja, começa com esse despertar, com essa inquietação interior. Precisa estar dentro de nós. E quando nós deixamos de ser espectadores da decadência e nós nos tornamos mensageiros da verdade, aí sim nós estamos cumprindo o ir de fazer discípulos. Agora, como eu disse, a idolatria, ela continua sendo o grande desafio também para a igreja. Nós precisamos combater essa idolatria. A idolatria, ela não desapareceu no nosso meio. Ela apenas assume algumas formas diferentes, como eu disse, né? Então, ainda há expressões de idolatria mais tradicionais, se a gente olha. Como, por exemplo, o apego a imagens. Apego a objetos tidos como sagrados. E isso dentro do meio cristão também. Algo que, infelizmente, também se infiltra até mesmo no contexto evangélico, se a gente vai observar. E aqui é necessário a gente reconhecer, com humildade, até no meio evangélico existe idolatria. Ela é mais sutil, mas ela também é real. Há quem atribua poder espiritual a objetos. Hoje eu vi um vídeo, agora um pouco antes de vir para o culto, de uma moça que estava construindo a sua casa e ela pegou uma Bíblia e ela colocou essa Bíblia, enterrou no fundamento da sua casa. Gente, é uma moça evangélica? Em que mundo a gente está, né? A gente sabe também que há aqueles que atribuem poder em camisa, óleo ungido e tantas outras coisas, né? E, além disso, a gente também, como evangélicos, às vezes a gente sofre ainda alguma influência de um contexto religioso e cristão em que a gente cresceu, mantendo, às vezes, conscientemente ou não, um apego a imagens, um apego a crucifixos, um apego a objetos tidos como sagrados. Agora, pensando em nós como luteranos, como herdeiros da reforma, como evangélicos, que conhecem a palavra, nós precisamos olhar para essa Bíblia. A fé bíblica, ela não admite adoração nem confiança em imagens, por mais simbólicas ou emocionais que elas sejam para alguém. Nós respeitamos quem pensa diferente, quem crê diferente, mas dentro do nosso ambiente evangélico nós deveríamos ter um pouco mais de clareza com relação à nossa fé. Deus, ele nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade, não por meio de representações físicas. E isso exige algum discernimento também nas pequenas coisas. Eu até falei isso ontem também lá em Braço do Norte, né? Inclusive, naquilo que a gente escolhe divulgar, muitas vezes na internet, postar, né? Como cristãos que nós somos, a gente tem que cuidar um pouco com isso, né? Se há algo assim na nossa vida que a gente está apegado nesse sentido, é hora de, à luz da palavra, a gente abrir mão disso e ser mais criterioso. Agora, além disso, a idolatria, ela não se restringe a esse âmbito religioso. Na verdade, a idolatria, ela está onde Deus está ausente. A idolatria, inevitavelmente, ela ocupa o lugar de Deus. Idolatria é todo apego profundo a algo que usurpa o lugar de Deus no nosso coração, mesmo que isso seja de forma inconsciente. Hoje, a idolatria, ela aparece muito nesse consumo exagerado, na obsessão que, em especial nós, as mulheres, né, temos por
por nossa imagem, né? Na adoração ao prazer, no culto ao eu, nas ideologias que colocam o homem, né? O ser humano no centro de tudo. E entre todos esses ídolos modernos, há um que se destaca com força. E Clarice também lembrou isso para nós: o dinheiro. O Deus Mamon. Ele continua sendo um dos senhores mais adorados do nosso tempo. Ainda que Jesus, lá em Mateus 6, 24, tenha dito que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon. Jesus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe da dificuldade que o ser humano tem de amar a Deus se também estiver concorrendo com outra coisa. A verdade é que o dinheiro, e a gente precisa compreender isso, ou o dinheiro, ele nos serve, e a gente pode usufruir dele e ter bênção, ou nós o servimos e ele se torna o nosso Deus. Não há uma neutralidade nisso. E o que torna o dinheiro tão poderoso é que os outros deuses modernos que eu citei, o prazer, o status, o conforto, a vaidade, a influência, todos eles dependem do dinheiro. Para ter aparência, a gente precisa de dinheiro. Para alimentar o estilo de vida centrado no prazer, é preciso dinheiro. Para conquistar a influência, segurança, é preciso dinheiro. Por isso, Mamon, esse Deus que Jesus alerta, que a gente não deve adorar, o dinheiro, ele reina silenciosamente no coração de muitos. Inclusive, no coração de pessoas que querem adorar a Deus. Isso, infelizmente, também se reflete, inclusive nos espaços religiosos. Hoje, as igrejas, as suas estruturas, a gente vê uma ostentação, projetos arquitetônicos monumentais, equipamentos de última geração, iluminação, som impecável, ambientes climatizados, ministérios profissionais de louvor. E eu não estou falando isso com inveja santa. Não estou falando nesse sentido. Mas quando essas coisas, isso não é um pecado, mas quando o dinheiro não está mais servindo a igreja também passa a servir o dinheiro, tem uma coisa errada. Quando essas coisas dentro das igrejas se tornam o foco, quando se mede o sucesso espiritual de uma igreja pelo seu conforto, pela sua estética, pela sua técnica, fica a dúvida. A que Senhor se está servindo? A Deus ou o dinheiro? Então muitos, eles se inclusive deixam confundir no meio desse contexto que nós temos. Confundem a presença de Deus dentro de uma igreja com um ambiente bem estruturado. Confundem mover do Espírito Santo com impacto emocional. Tem muita gente que chora rios e rios, mas até que ponto isso foi experiência do Espírito Santo? Investe-se em milhões em estruturas, mas pouco em oração. Igreja que não ora, que não tem conhecimento profundo da palavra, comunhão, compaixão com os menos favorecidos, com os perdidos. E é possível que mesmo com tudo funcionando com excelência, cristãos estejam se prostrando diante de um altar moderno, confortável, mas vazio de Deus. E obviamente que isso não é só para igrejas bem estruturadas com muitos recursos. Nós também precisamos avaliar nós como igreja. Se nós também não estamos nessa situação. Às vezes com a igreja cheia, com pessoas comprometidas em estar presentes, mas de repente nós também estamos aqui vivendo uma fé onde Deus não está presente. Porque precisa ser adorado em espírito e em verdade.
quando o espírito de Paulo ali se inquieta, quando ele se revolta, certamente ele vê ao seu redor um cenário como esse que eu descrevi, com dinheiro, né, servindo a altares de dinheiro, a altares do luxo, do prazer, da influência, os altares também das igrejas que muitas vezes estão vazias do Senhor, né? Agora, do mesmo modo que Paulo, nós olhamos para nós hoje, diante desse cenário, o que Paulo faz? Paulo, a gente vê ali que ele é até chamado de tagarela, né? Paulo, ele não se cala. Mas ele também não começa acusando. Observem vocês que ele, apesar dele ser alguém muito ousado, né, na missão, mas ele não é alguém também que começa botando o dedo na cara daqueles atenienses ali, né? Mas ele vai achando um jeito, uma estratégia, né? Ele começa observando, ouvindo, discernindo, e quando ele fala, ele foi estratégico. E talvez esse seja o nosso mal como cristãos. Às vezes a gente é passivo demais como cristão. E às vezes a gente é grosseiro demais como cristão. E a gente se posiciona errado. Paulo, ele usa de estratégia. Quando ele fala lá em 1 Coríntios 9, né, que ele se fez de grego com os gregos, judeu com os judeus, e no final ele diz assim, para que pelo menos alguns eu ganhasse, né? Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma alguns pudessem ser salvos, né? E ele faz por causa do evangelho, assim ele termina ali 1 Coríntios 9, versículo 23. Então, nesse contexto, ele também está ali em Atenas usando de estratégia para ganhar aqueles pensadores influentes ali. Eu vejo que vocês são muito religiosos, ele começa, né? Claro, 30.000 altares. Dá para dizer que são religiosos, né? Então ele já tinha observado aquele espaço, aquela cidade. Mas ele tinha observado algo interessante, um altar diferente que estava dedicado ao Deus desconhecido. E na Bíblia está descrito com letras maiúsculas, né? E ali, a partir desse altar do Deus desconhecido, ele acha uma brecha, uma oportunidade. E ele anuncia o evangelho. E o que ele apresenta não é um sistema religioso, ele não diz, olha, lá em Jerusalém tem uma igreja que está funcionando, eu gostaria que vocês conhecessem, de repente alguém visita e vocês trazem aqui o cristianismo para vocês, até porque já tinha uma sinagoga, né, dos judeus ali e falavam a respeito de Jesus também ali já em Atenas. Mas ele apresenta uma pessoa, ele apresenta o Deus vivo, ele apresenta o Criador. Paulo, ele, dentro desse discurso, dentro dessa pregação que ele aproveita para fazer quando ele vai ali para o Areópago, nesse lugar onde se reuniam os pensadores, ele responde algumas perguntas profundas da vida do ser humano. Perguntas que ecoavam ali naquela situação, naquele contexto, mas que também ecoam nos dias de hoje. Perguntas como, quem sou eu? Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Paulo responde isso dentro dessa pregação. Paulo, ele diz que nós somos descendência de Deus e que nós existimos porque nós temos oportunidade de achar a Deus. É para esse o propósito, de buscar e achar o Senhor. De onde nós viemos? De Deus, a partir da criação de Adão e Eva, de tudo que existe. E a pergunta, para onde eu vou? O que Paulo diz aqui no versículo 31? Que todos nós estamos a caminho do juízo.
de estar na presença de Jesus. Todos caminham na direção do juízo eterno. E a única segurança está em pertencer justamente àquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Respostas que ele dá ali àqueles filósofos e que são respostas para perguntas existenciais que chamam a atenção daqueles homens, mas que chamam a atenção também no mundo de hoje, porque as pessoas hoje também querem respostas a isso, ainda que elas não saiam perguntando da mesma maneira como eu coloquei aqui, mas é isso que as almas almejam, elas querem entender o propósito da vida. E Paulo ele fala com autoridade de quem é discípulo, um homem que é redimido e que cumpre a sua tarefa. Ele não suaviza a verdade, e ele fala de arrependimento, de juízo, mas ele também aproveita a oportunidade certa. Porque fazer discípulos não é apenas, obviamente, acolher com palavras doces, é confrontar com a liberdade, com a verdade que liberta, mas nós precisamos fazer isso com sabedoria, com sabedoria. E o mundo ele diz para o ser humano assim, siga o seu coração. E nós já ouvimos sobre seguir o coração enganoso. E o que o Evangelho nos diz? Entrega o teu coração. Porque quando a gente entrega o coração, aí sim nós entendemos o propósito. Entregar o coração a Jesus, né? Por quê? Porque Ele, Jesus é o centro da vida, E é isso. É simples. Às vezes a gente fica pensando no nosso contexto, como é que vamos fazer discípulos? Entendendo o contexto, entendendo os anseios, a gente precisa aprender a ser estratégico e responder as perguntas básicas da vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Levá-las a esse evangelho, desse Deus vivo. E como aconteceu lá em Atenas, as reações elas sempre serão diversas. E isso não é algo que nós podemos realizar sobre a vida dos outros. A nossa tarefa é apenas ir e falar, fazer discípulos, mas nesse processo de fazer discípulos, é o Espírito Santo quem forma os novos discípulos, Ali em Atenas, alguns zombaram, riram, acharam que Paulo era um tagarela, nem deram muita conversa, Outros disseram, outro dia, Paulo, outro dia a gente conversa mais sobre isso aí. Às vezes a gente também vê, Pessoas assim, quem sabe outro dia eu apareço lá para fazer uma visita na sua igreja. Outro dia, quem sabe, a gente conversa um pouco mais sobre a fé. E a gente vê pessoas hoje adiando a fé, Mas essa responsabilidade não é nossa, Se a pessoa faz essa escolha. Agora, nós vemos nesse texto também que muitos, por causa de Paulo, da sua ação de ir ao encontro, muitos creram. Ou pelo menos alguns creram, diz o texto. Entre eles, o Dionísio, que era membro do Areópago. Ou seja, alguém influente, um pensador, alguém bem conhecido, até cita-se o nome dele. E também diz que tinha uma mulher, que as mulheres, você sabe como é, Então, a mulher também, chamada Damares, ela também se converteu. Agora, também outros, diz o texto, talvez, não sei por que cita a Damares e o Dionísio e não cita o nome dos outros, talvez eles não tivessem tanta influência, mas foram convertidos ao Senhor, Não entendi por que o texto não coloca, também não fui muito atrás assim. Mas o que a gente pode pensar e perceber com isso, Mesmo quando a Bíblia não dá muitos detalhes sobre alguém, o fato é que pessoas ali foram transformadas e é isso que precisa ser observado, Essas pessoas foram transformadas por causa da ousadia de alguém que entendeu ide e fazer discípulos. E até num mundo onde o cristianismo foi deixado para trás, nós também nos dias de hoje podemos saber que Deus tem condições ainda,
né, através das nossas vidas, de mudar o coração de muitas pessoas, né? Então, sim, né, sim, Cristo, ele ainda faz sentido nesse mundo perdido. Sim, a missão de Jesus que ele dá aos seus discípulos é uma missão que é possível para cada um de nós. O ID, ele ainda está de pé. Jesus não enviou apenas aqueles discípulos, enviou também a nós. O mundo mudou, mas o evangelho, esse não mudou. A ordem de Jesus não mudou. Enquanto houver seres humanos buscando significado, há espaço para nós, como cristãos, de cumprir o envio, o chamado do Senhor. Então o mundo pode até achar que já enterrou os cristãos, que já enterrou o cristianismo, mas nós somos lembrados também que Jesus vive e ele continua chamando aqueles que foram vivificados. Ele continua nos chamando como redimidos a ir e fazer discípulos. E junto conosco vai o Espírito Santo e é ele quem convence. Ele quer realizar a sua obra, seja lá na universidade, seja lá no trabalho, seja lá na periferia, seja lá nas avenidas movimentadas, seja nas casas silenciosas, seja nas praças de Atenas dos dias de hoje. Que assim como o espírito de Paulo se inquietou, o nosso também se inquiete e que dessa santa inquietação nasça também coragem, ousadia da nossa parte para cumprir a missão que o Senhor nos deu como igreja, como seus discípulos. Mesmo que haja escuridão, Deus está nos convocando. E Ele tem dito que dá certo, que nós podemos fazer discípulos. Que a gente possa assumir também essa tarefa, essa incumbência que o Senhor nos deu. E responder às perguntas básicas, né, existenciais, na vida de pessoas que muitas vezes estão ali e não sabem para onde ir, mas que a gente pode ajudar através da nossa fé a encontrar o sentido de vida nessa vida. Amém?